Olha, está acontecendo uma mudança gigantesca na legislação trabalhista aqui no Brasil. Uma mudança que coloca a saúde mental dos colaboradores como uma obrigação legal das empresas. Bora entender o que muda na prática com essa nova lei? Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos começar com um número. E que número? Só em 2024, o Brasil teve mais de 472 mil afastamentos do trabalho por questões de saúde mental. É um número realmente assustador, que mostra a dimensão da situação. E o mais preocupante não é nem o número em si, mas a velocidade com que ele está crescendo. Esse dado representa um aumento de 68% em comparação com 2023. Ou seja, não é um problema estático, é uma crise que está se acelerando e rápido. E claro, isso não é só uma questão humana, né? Tem um impacto financeiro brutal. A projeção é que os passivos trabalhistas só relacionados a burnout podem chegar a 3,6 bilhões de reais até 2025. Pois é, esses números todos, eles pintam um quadro bem claro. Estamos lidando com uma crise crescente no ambiente de trabalho, que precisava de uma resposta séria, uma resposta estruturada. E essa resposta do governo veio através da atualização de uma norma que é fundamental. Vamos então conhecer os detalhes dessa nova lei de saúde mental. A peça central de tudo isso é a tal da NR1. Pensa nela como se fosse a Constituição da Segurança e Saúde no Trabalho no Brasil, sabe? É a norma-mãe, aquela que dita as regras do jogo para todas as outras. E foi justamente ela que foi atualizada. E para entender o tamanho da mudança, essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. A saúde mental agora está legalmente no mesmo patamar de riscos físicos como ruído, calor ou até produtos químicos perigosos. É uma virada de chave completa. Agora, olha só que interessante esta comparação, porque ela deixa a mudança muito visual. Antes, quando se falava de risco ocupacional, a gente pensava em coisas físicas, equipamento, barulho, calor. Agora, o conceito se expande para incluir os riscos psicossociais. Na prática, isso significa que o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, de toda e qualquer empresa, agora precisa obrigatoriamente incluir uma avaliação de saúde mental. Tá, mas o que exatamente a lei considera como riscos psicossociais? Vamos detalhar isso um pouco melhor. E a lista é bem específica, viu? Ela vai além do óbvio. Inclui o burnout, claro, mas também assédio moral e sexual, sobrecarga de trabalho, um clima de medo na equipe, aquele desequilíbrio entre o esforço que a pessoa faz e a recompensa que ela recebe, e até mesmo a ambiguidade de papéis. E este ponto aqui é sensacional porque ele mostra o quão fundo essa nova regra vai. A simples falta de clareza sobre quais são as responsabilidades de um cargo, isso agora é oficialmente um risco ocupacional documentado, ou seja, a lei está entrando direto na gestão e na cultura da empresa. Com uma mudança tão grande assim, é claro que existe um prazo para as empresas se adaptarem. E esse prazo já está correndo. O cronograma é bem claro. A portaria foi publicada em agosto de 2024. A partir de maio de 2025, começa um período chamado de educativo. Mas a data que todo mundo precisa marcar no calendário é 26 de maio de 2026. Esse é o prazo final. A partir daí, a fiscalização começa para valer, com aplicação de multas. Então, vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece se uma empresa simplesmente não cumprir o prazo e ignorar a nova regra? Bem, as consequências são bem pesadas. Vão desde multas que podem ser bem salgadas por cada trabalhador exposto, até ações trabalhistas que podem custar dezenas ou centenas de milhares de reais. E o mais grave de tudo, o risco de ter as atividades da empresa paralisadas, interditadas. Diante de tudo isso, o único caminho é a ação, é se preparar. E para isso, a gente pode pensar num plano de conformidade em 5 passos bem diretos. O roteiro para adequação seria este. Primeiro, mapear os riscos psicossociais. Segundo, atualizar o PGR com esses riscos que foram encontrados. Terceiro, atualizar também o PCMSO, Programa de Saúde. Quarto, e este é crucial, capacitar as lideranças. E quinto, implementar um canal de denúncias que seja formal e seguro. Dando um zoom no primeiro passo, o mapeamento não pode ser baseado em achismo. É preciso usar ferramentas validadas, como questionários específicos, para realmente identificar onde estão os maiores riscos, seja num setor inteiro ou num cargo específico. É um verdadeiro diagnóstico. E o quarto passo talvez seja um dos mais importantes.
Os gestores são a primeira linha de prevenção, a linha de frente. Por isso, treinar essa liderança em saúde mental, em como dar um bom feedback, em ter uma gestão mais humana, isso deixou de ser um diferencial e se tornou uma obrigação legal. Ao analisar toda essa mudança, uma pergunta final fica no ar. Será que o que o Brasil está fazendo é um caso isolado? Ou estamos, na verdade, vendo o futuro da responsabilidade corporativa se desenhar? Um futuro em que a saúde mental vai se tornar um pilar tão importante e obrigatório quanto a segurança física em todo o mundo. Uma questão para a gente refletir.